Olá, aqui é a chefe Susan Marta do blog Amor pela Comida. Seja muito bem-vinda ao mini treinamento O Segredo dos Pães Sem Glúten. O objetivo deste mini treinamento é te mostrar como é possível criar deliciosos pães sem glúten de forma simples e prática, sem desperdícios de ingredientes. O que realmente deseja é que você tenha liberdade para produzir seus próprios pães sem glúten na sua casa, sempre que tiver vontade. Bom, então vamos ao conteúdo do mini curso. Para deixar o treinamento mais prático e fácil de entender, eu dividi o conteúdo em 3 vídeos. No vídeo número 1, você vai conferir quais são as dúvidas mais frequentes e também as 7 dicas essenciais para evitar os erros mais comuns em receitas de pães sem glúten. No vídeo número 2, você vai aprender por que você deve usar mais de um tipo de farinha sem glúten, tirar suas dúvidas sobre a goma xantana e eu vou disponibilizar uma receita exclusiva de pão de hambúrguer. E no vídeo número 3, você vai conferir um método exclusivo que vai tornar possível o sonho de consumir um pão sem glúten e sem lactose sempre que você quiser. Mas antes de começar a nossa aula, eu gostaria de te contar sobre como eu comecei a cozinhar com restrições de ingredientes. Eu sou chefe internacional de cozinha, bacharel em gastronomia e especialista em substituições de ingredientes na culinária sem glúten e sem lactose. No final de 2012, eu passei por um estresse muito grande e com isso tive vários problemas de saúde. Minha tireoide ficou desregulada, tive uma gastrite terrível e também fiquei com intolerância à lactose. Quando percebi que não podia mais consumir leite e derivados, fiquei bem chateada e percebi como era difícil conseguir comer fora de casa, principalmente em festas de família e confraternizações. Em algumas festas de aniversário, simplesmente todas as receitas tinham leite. Era muito triste chegar em uma mesa repleta de delícias e não poder consumir nada. Nessa época, eu consumia a enzima lactase para conseguir comer algumas preparações, mas ela desregulava o meu intestino. No começo de 2014, eu e a minha amiga Rafaela da Silva, que é uma excelente nutricionista, decidimos montar um projeto para vender alimentos sem glúten e sem lactose. E foi nesta época que aperfeiçoei minhas técnicas e que de fato comecei a trabalhar com as farinhas sem glúten. Foi um verdadeiro aprendizado, porque na faculdade de gastronomia eu não aprendi nada sobre as farinhas sem glúten e como combiná-las. E por isso cometi muitos erros até entender como os ingredientes se comportavam na receita. Logo que iniciei a minha reeducação alimentar, evitando ingerir o glúten e a lactose junto com a prática de exercícios físicos, eu percebi imediatamente os benefícios na minha saúde. Me sentia mais disposta, mais leve e ainda consegui perder mais de 10 quilos neste processo. Como vi que a minha saúde estava melhorando, decidi adotar este estilo de vida e documentar as minhas primeiras receitas no Instagram. O projeto com a minha amiga Rafa não foi adiante, mas dele nasceu o Amor pela Comida, que hoje tem como missão ajudar as pessoas a transformarem as suas vidas através da alimentação saudável. Recentemente ultrapassamos os 100 mil inscritos no YouTube e conforme o Amor pela Comida foi crescendo, eu comecei a receber muitos pedidos por receitas de pães. Afinal, todo mundo adora um pãozinho fresco. O grande problema é que eu não conseguia fazer pães que me agradassem. Eu pesquisei diversas receitas na internet, mas muitas simplesmente não funcionavam. Muitos pães ficavam com uma textura estranha, alguns desmanchavam com facilidade e ficavam farelentos, muitos eram úmidos demais ou então viravam um bloco duro que mais parecia um tijolo. E isso acontecia porque eu não conseguia combinar as farinhas sem glúten da maneira correta e não acertava a proporção ideal. Muitos desses pães eu precisei enfiar goela abaixo só para não precisar jogar comida no lixo. No início de 2014, quando eu comecei a estudar sobre os malefícios do glúten e contei para minha família, o meu pai, que adorava pão de forma industrializado, simplesmente não quis mais e insistia para minha mãe que fizesse um pão caseiro para ele.
Minha mãe, que tem muitos anos de experiência na cozinha, usou minhas dicas sobre as farinhas sem glúten e criou uma receita de pão sem glúten que aqui na minha casa é conhecida como o pão do pai. Ela sempre fazia o pão para ele e depois de provar algumas vezes, percebi que era uma receita especial e pedi para ela me ensinar como ela fazia o pão. Eu tô aqui com a mãe e a mãe ela tá fazendo o pão do pai, o famoso pão. Então agora ela vai colocar aqui a água dentro da bacia. Mostra, mãe, como é que tu faz o pão. Isso aqui é para 3 pães bem grandes. É, que a mãe quando faz, ela já faz uma receita bem exagerada, né? Pra sobrar. Quase uma chaveirada d'água. Pra congelar. É a versão power desse pão. E aí eu mexo. E essa colherzinha pequena aí? A massa fica um pouquinho pesada, né? A massa fica um pouco pesada, né? Mas é que eu vou botando água, daí até que ela fica mais... Até acertar o ponto. Vamos fazer. É uma receita bem fácil de preparar. Bem fácil mesmo. Bem fácil, Não só precisa misturar entrar com as mãos. Mais fácil que fazer pão com farinha de trigo, não é, mãe? Sim. Pão com farinha de trigo tem que ficar sovando, esse é Amassar, só misturar tem que tudo. Sovar. E assim vai dar 3 pães bem grandes. E aí tem pão para bastante tempo. Depois o pai já sempre corta e... A gente corta, fatia todo o pão. E aí é fácil depois de descongelar também. Ó, pãozinho do pai saindo. E aí, tá feliz, pai, com o pãozinho? Muito feliz. Muito feliz, que esse pão é maravilhoso, né? Fala sério, muito bom esse pãozinho. Olha que pão lindo. Uau, perfeito. Quando eu percebi que a receita era fácil de preparar, decidi compartilhar no YouTube. E hoje esta é a receita com mais visualizações no canal. É um verdadeiro sucesso e muitas pessoas já me agradeceram porque agora finalmente conseguiam fazer um pão sem glúten gostoso. Foi então que, usando a receita da minha mãe como base, eu iniciei as minhas experiências e criei diversas outras receitas de pães sem glúten e os erros nas receitas de pães diminuíram bastante. Mas o que eu percebi é que mesmo com receitas testadas e bem equilibradas, as pessoas continuavam a cometer os mesmos erros. E as dúvidas sempre se repetiam. Inclusive, eu gostaria de agradecer as mais de 2.000 pessoas que responderam à minha pesquisa sobre pães sem glúten e me ajudaram a deixar este treinamento ainda mais completo. O que eu percebi ao longo dos anos é que existem muitas receitas na internet que estão desequilibradas e que realmente não funcionam. Algumas receitas parecem muito gostosas nas fotos, mas quando você testa, percebe que era mais bonito do que gostoso. Sem falar em receitas que usam ingredientes muito caros e isso torna inviável o consumo no dia a dia. Além disso, muitas receitas são simplesmente copiadas de outros sites com fotos que não representam a receita final. Ou seja, você encontra poucas receitas de pães sem glúten na internet e quando encontra, sempre fica na dúvida se a receita realmente vai funcionar. Por isso você acaba frustrada porque não conseguiu fazer a receita como esperava, desperdiça os ingredientes ou então acaba comendo uma verdadeira gororoba só para não precisar jogar comida no lixo. Eu sei que isso é muito chato e você acaba desencorajada a testar novas receitas pelo medo de errar novamente. Inclusive, eu já recebi muitos relatos de pessoas que já tinham perdido a esperança de fazer pães sem glúten. Aí a pessoa acaba desistindo de fazer pão em casa e compra o pão sem glúten pronto. Só que isso acaba pesando um pouco no orçamento no final do mês. Aqui onde moro, já encontrei diversos preços de pães sem glúten. Eles variam de R$ 30 o quilo até mais de R$ 100 o quilo para marcas importadas, o que é realmente inviável. Então, para te ajudar a vencer esta barreira e conseguir fazer pães deliciosos sem glúten e sem lactose em casa, e ainda economizar no orçamento, eu separei as 7 dicas essenciais para evitar os erros mais comuns em receitas de pães sem glúten e que eu mesmo utilizo para preparar as minhas receitas. Então vamos às dicas! A dica número 1 é encontrar uma boa receita no Google.
Pode parecer óbvio, mas escolher a receita correta é essencial para o sucesso da receita. Por isso, quando você entrar em um blog, você deve sempre olhar quem está por trás do conteúdo. Veja se além do blog, a pessoa também está presente nas outras mídias sociais, como no YouTube, Instagram e Facebook. Outro ponto muito importante na escolha da receita é analisar os comentários das outras pessoas sobre a receita. Observe se tem pessoas dizendo que testaram a receita e que deu certo, ou então se as pessoas não conseguiram reproduzir a receita em casa. Se muitas pessoas estiverem reclamando, é um sinal para você não testar a receita. Vale observar se as fotos da receita mostram detalhes sobre a textura final da receita, se são fotos originais ou simplesmente copiadas. Então, depois de analisar as credenciais do blog, os comentários das pessoas sobre a receita e também as fotos da preparação, você deve ler com atenção todo o passo a passo da receita. Depois de ler as etapas da receita, você deve analisar se realmente está claro o modo de preparo e se o autor oferece dicas extras que vão ajudar na execução da receita. Com esta leitura e análise, você deve avaliar se realmente consegue executar o passo a passo em casa ou se a receita é muito complexa e você não está preparada para acertar o modo de preparo. Verifique também se tem o tempo necessário para a execução da receita. Algumas receitas de pães demoram mais para fermentar do que outras, e este é um passo que você não consegue acelerar. Um bônus para qualquer receita é se, além do texto escrito, você também consegue assistir ao modo de preparo em um vídeo de apoio. Quando a receita apresenta um vídeo com o passo a passo, fica mais fácil de analisar a consistência da massa, quais são as etapas necessárias e se você realmente vai conseguir fazer a receita em casa. Então, depois de analisar todos estes pontos e de finalmente ter encontrado a receita ideal na internet, vamos para a dica número 2. A dica número 2 é: você deve realizar uma análise ainda mais detalhada da receita e responder algumas perguntas. Comece pelos ingredientes. Você tem todos os ingredientes em casa ou seus substitutos? Não adianta achar a receita perfeita e depois fazer substituições malucas e que vão estragar a estrutura da receita. Eu já vi muitas pessoas cometendo erros porque não usam as farinhas indicadas, excluem ingredientes da preparação ou simplesmente substituem os ingredientes sem saber o que estão fazendo. Eu sempre indico para você testar a receita original. Assim você consegue analisar melhor a consistência da massa, comparar o aspecto visual e entender melhor as escolhas do autor. Depois de verificar se você realmente tem todos os ingredientes necessários, você deve confirmar a integridade e a validade dos mesmos. Muitas pessoas reclamam que o sabor do pão fica amargo, ardido ou que o resultado final não foi como esperado. E eu já percebi que isto acontece porque as pessoas não conseguem julgar se os ingredientes usados na receita estão íntegros, se realmente estão válidos e adequados para o uso. A qualidade final da receita já começa na hora da compra dos ingredientes. Muitas lojas de produtos naturais não mantêm um bom condicionamento dos ingredientes, não manipulam corretamente os produtos e vendem muitas vezes produtos estragados. Eu mesma já comprei produtos estragados e por isso você deve sempre guardar a nota fiscal da compra. Assim que você chegar em casa, você deve analisar os ingredientes. Eu sempre faço os seguintes testes. Primeiro, eu observo o aspecto visual do produto. A cor é adequada? Tem algum ponto de bolor visível, algum bichinho, grumos ou qualquer indicação que o produto está vencido? Depois de analisar o visual, eu dou uma boa cheirada no produto. Ele tem um cheiro forte ou estranho? Muitas vezes, apenas cheirando a farinha, você consegue sentir o cheiro de mofo. E a última etapa é testar um pouquinho do produto para analisar o sabor. Eu sei que muitas farinhas sem glúten, como a farinha de quinoa e o amaranto, possuem um sabor um pouco amargo, mas é bem discreto.
Se este sabor amargo for muito forte, é porque o produto já está passado e este amargor não vai sair quando você misturar com os demais ingredientes da receita. Depois de fazer a análise completa dos ingredientes, você precisa analisar se tem todos os equipamentos, formas e utensílios necessários para o preparo da receita e se realmente tem o tempo disponível para realizar a preparação. Então, depois de encontrar a receita ideal, analisar se vai mesmo conseguir fazer a receita em casa, você passa para a próxima etapa na execução da receita. E a dica número 3 é: meça todos os ingredientes com precisão. Um dos erros mais comuns que percebo é que muitas pessoas não medem os ingredientes da forma correta e isso acaba gerando erros desnecessários. Para a receita funcionar, você precisa manter a proporção correta de ingredientes e a melhor maneira é utilizando xícaras e colheres de medida ou então uma balança. Você não pode usar xícaras e colheres do dia a dia para medir os ingredientes, porque a chance de erro é enorme. Mesmo que você tenha uma xícara do dia a dia com o mesmo volume que a xícara padrão de medida, você nunca vai conseguir medir com precisão as frações como meia xícara, 1/3 de xícara e 1/4 de xícara. E estas diferenças vão interferir no resultado final da receita. Eu já fiz um vídeo lá no YouTube onde explico a maneira correta de medir os ingredientes e qual é o tamanho da xícara padrão de medida. Para conferir, é só acessar o link que está junto com o material de apoio desta aula. Mas um dos erros mais comuns que percebo quando leio os comentários é que as pessoas não medem a goma xantana com precisão. Se você não conhece a goma xantana ou nunca usou nas receitas, não se preocupe que na próxima aula você vai aprender tudo sobre ela. Normalmente as pessoas cometem o erro de medir a goma xantana com a colher de chá do dia a dia e acabam exagerando na quantidade. Quando um pão tem excesso de goma xantana, ele não cresce nem 1 centímetro mesmo depois de horas de fermentação. O pão vira um bloco duro que mais parece um tijolo. A massa com muita goma xantana fica parecendo uma cola dura e se você cometeu este erro, não adianta colocar mais água para ajustar o ponto da massa. Pães com excesso de goma xantana e excesso de água, mesmo depois de assar pelo tempo indicado na receita, parece que nunca ficam cozidos. O miolo vira tipo uma cola, uma massa compacta e que parece estar crua. Eu já ensinei também como é a maneira correta de medir a goma xantana lá no YouTube e você também pode conferir o link para este vídeo no material de apoio desta aula. Bom, então agora você já sabe como encontrar uma boa receita no Google, como analisar corretamente a receita e como medir os ingredientes. Nós vamos para a próxima dica. A dica número 4 é acertar no passo a passo. E para isso acontecer, você deve ler atentamente a receita pelo menos 2 vezes para se familiarizar com todas as etapas. Se a receita tiver vídeo, assista-o com atenção e analise a consistência da massa crua, o modo como a pessoa manipula os ingredientes e siga a ordem indicada na hora de misturar os ingredientes da receita. Algumas pessoas já me perguntaram se a ordem de misturar os ingredientes interfere no resultado final da receita. E na maior parte das vezes interfere sim. Então é melhor não arriscar e seguir o passo a passo correto da receita. Outra dúvida que recebo com frequência é que a pessoa não consegue acertar o ponto de sova. Mas se você ainda não sabe, pão sem glúten não se sova. O pão tradicional com farinha de trigo é sovado para desenvolver o glúten na massa e conseguir a consistência ideal. Já nas farinhas sem glúten, isso não é necessário porque não existe glúten para ser desenvolvido na massa. Mesmo que você nunca tenha feito nenhuma receita de pão sem glúten na vida, eu garanto para você que se você medir os ingredientes e seguir o passo a passo recomendado, você vai acertar em cheio já na primeira tentativa. Todas as receitas que compartilho são receitas testadas e que funcionam. Por isso, você não precisa ter medo de desperdiçar os ingredientes.
Bom, então agora você já sabe como escolher a receita ideal, como analisar a receita da forma correta, como medir os ingredientes e como acertar no passo a passo. Por isso agora vamos para a dica número 5. A dica número 5 é a maneira correta de usar o fermento biológico nas receitas de pães sem glúten. O fermento biológico, como o próprio nome já diz, é um fermento vivo e, quando ativado, começa a fermentar a massa. A fermentação cria bolhas de gás carbônico dentro da massa e este ar aprisionado na estrutura da massa é que faz com que a textura fique perfeita. Mas alguns cuidados são essenciais. Sempre que utilizar o fermento biológico, você deve cuidar com a temperatura da água ou do leite. Precisa ser abaixo de 40 graus Celsius. Se a temperatura estiver muito elevada, você pode matar o fermento e aí o seu pão não vai crescer de maneira nenhuma, mesmo que você tenha feito todos os passos anteriores corretamente. Para garantir que a temperatura não ultrapassou 40 graus Celsius, você pode colocar o dedo dentro da água e, se você conseguir aguentar 5 segundos sem se queimar, a água está na temperatura ideal. Eu sempre indico o uso do fermento biológico seco instantâneo. Eu acho que a maneira de trabalhar com ele é mais fácil e ele é ativado instantaneamente. Não precisa fazer aquele método da esponja, onde você coloca o fermento com o açúcar e a água para ver se ele está funcionando. Você só precisa fazer esta técnica se não tem certeza que o seu fermento está válido. Por isso, fica aqui a minha dica de como conservar o fermento seco da maneira correta. Eu sempre compro um pacote maior de fermento, nunca aqueles envelopes individuais. Comprando um pacote maior, o preço fica bem mais barato. Depois que abro a embalagem, eu sempre transfiro para um vidro hermético, limpo e seco e mantenho na geladeira. Se você manter na geladeira, dificilmente você vai ter problemas com fermento vencido. Outra dica para não estragar o fermento é nunca colocar o sal diretamente sobre o fermento. O sal inibe o crescimento do fermento e pode atrapalhar a correta fermentação da massa. Muitas pessoas querem tirar o açúcar da massa de pães sem glúten, mas o açúcar presente na massa serve como alimento do fermento biológico e é consumido durante a fermentação. Não se preocupe, porque o pão não vai ficar doce. Além disso, o açúcar também ajuda a deixar uma cor mais caramelizada na superfície do pão, ou seja, uma cor mais douradinha. Em algumas receitas de pães sem glúten, você precisa esperar o pão fermentar. E o tempo de crescimento pode variar bastante dependendo do clima do dia. Em cidades com temperaturas mais quentes, o fermento biológico fermenta mais rápido, e em cidades de climas mais frios, ele pode demorar o dobro do tempo. Aqui no sul as temperaturas são mais amenas e por isso gosto de fazer uma espécie de estufa para o pão crescer melhor. O fermento biológico adora um ambiente quentinho e úmido. Ele não gosta de vento, por isso sempre que você deixar o pão crescendo, mantenha-o em um cantinho da cozinha ou então faça como eu. Eu costumo colocar o pão sem glúten dentro do forno ou do micro-ondas desligado, junto com uma xícara de água fervida. Eu mantenho a porta do forno fechada e assim o vapor fica aprisionado, criando uma atmosfera perfeita para o bom desenvolvimento do fermento. Os pães sem glúten não crescem tanto quanto os pães com farinha de trigo. Por isso, eles não vão necessariamente dobrar de volume, mas eles vão aumentar pelo menos 1/3 do tamanho inicial. Então tenha paciência e espere o pão crescer. Nas receitas de pão de forma, muitas pessoas reclamam que o pão cresceu bem ou até que transbordou da forma, mas depois de assado ele afundou no centro. Um dos motivos para o pão afundar no centro é quando o pão fermenta por tempo demais. Se ele continuar fermentando por muito tempo, ele vai incorporar mais ar dentro da massa e a estrutura fica fraca. Ou seja, a massa cresce bem, expande ainda mais no forno, mas depois afunda no centro ou então fica com uma bolsa de ar no meio do pão.
Um dos motivos para isso acontecer é o pão ter crescido por tempo demais ou então em receitas que você erra a quantidade de líquidos e acaba colocando muita umidade na massa. Quando a massa tem muita umidade, ela perde a estrutura e acaba afundando no centro. E ainda falando de fermento, muitas pessoas reclamam que acham que o pão ficou com um gosto muito forte de fermento. Se você comer o pão quente, o sabor do fermento é mais pronunciado, mas assim que ele esfria, este sabor desaparece. O fermento biológico fresco, aquele que fica na parte refrigerada do mercado, costuma ter um sabor mais pronunciado do que o fermento seco instantâneo. E se você quiser fazer a substituição do fermento seco pelo fermento fresco, você precisa usar 3 vezes a quantidade indicada na receita. Mas eu sinceramente prefiro que você use o fermento biológico seco instantâneo, que é mais garantido. E ainda, se você quiser diminuir a quantidade de fermento e esperar ele fermentar por mais tempo, você pode. O fermento biológico instantâneo é bem potente e se você tiver paciência, o pão vai aumentar de volume, mesmo uma quantidade menor de fermento. Mas eu sinceramente prefiro que você use a quantidade recomendada na receita na primeira vez que testar. Assim você consegue analisar se realmente percebe ou não o sabor do fermento mesmo depois de assado e frio. Agora você já descobriu 5 dicas indispensáveis para conseguir acertar as receitas de pães sem glúten em casa e a 6ª dica é a forma correta de assar o pão sem glúten. Não adianta nada você escolher uma boa receita, analisar todos os processos, medir os ingredientes da maneira correta, acertar no passo a passo, esperar o tempo correto da fermentação e errar na hora de assar o pão. Por isso, siga sempre as indicações da receita. Se a receita pede por um forno aquecido a 200 graus, você precisa aquecer o forno por pelo menos uns 20 ou 30 minutos antes de colocar o pão para assar. Algumas pessoas já me perguntaram sobre a técnica de colocar o pão no forno frio. Mas eu não uso esta técnica porque prefiro ter o controle do tempo de fermentação e da temperatura do forno. Por isso é muito importante você analisar a receita e observar as técnicas utilizadas. Se a receita pede que você coloque o pão no forno aquecido, siga estas recomendações. Vale lembrar que você deve assar o pão pelo tempo indicado na receita ou então quando perceber que ele está douradinho por cima e por baixo. E se você é daquelas que adora abrir o forno para ver como está o pão, eu recomendo que você faça isso somente depois de 70% do tempo indicado de cocção. Por exemplo, se a receita pede para que você asse o pão por 20 minutos, não abra a porta antes de 15 minutos. E para que o pão não fique seco, você deve retirá-lo do forno assim que ele estiver pronto. Não deixe ele dentro do forno porque ele vai continuar cozinhando e perdendo a umidade, ou seja, o pão vai ficar mais seco e duro. Outra dica importante é conhecer o seu forno. Cada forno é diferente, uns assam mais de um lado, outros demoram mais para assar, mas com o tempo e a experiência você vai conhecer todas as particularidades do seu forno. Eu prefiro assar no forno elétrico porque consigo controlar melhor a temperatura. Já em fornos a gás fica mais difícil saber qual é a temperatura exata dentro do forno porque a chama não desliga. Mas independente do forno que você use, o mais importante mesmo é conhecer como o seu equipamento funciona e se adaptar às características de cada forno. E a 7ª e última dica é: não corte o pão sem glúten quando ele ainda estiver quente. Sempre que você corta o pão sem glúten quente, você acaba com o pão mais borrachudo e deformado. Você vai perceber que a massa vai grudar na faca e vai parecer que o pão ainda não está bem cozido. Mas na verdade é só esperar ele esfriar que a textura ficará perfeita. Você não precisa esperar esfriar por completo, mas espere pelo menos amornar.
Outra dica importante é retirar o pão de forma ainda quente. Se você deixar o pão de forma esfriar dentro da forma, o vapor liberado vai condensar na lateral da forma e o pão vai ficar murcho nas laterais. Bom, então agora você já conhece as 7 dicas essenciais para acertar sempre nas receitas de pães sem glúten e eu tenho certeza que se você seguir estas orientações, a chance da receita dar errado são bem pequenas. Provavelmente você deve ter se identificado com alguns erros mais comuns, porque estes são os erros que as pessoas mais me perguntam. Eu deixei todas essas dicas no material de apoio em PDF anexo aqui na página do treinamento. Basta fazer o download para você ter sempre à mão e tirar suas dúvidas antes mesmo de começar as receitas. Então agora chegamos ao final desta primeira aula e eu gostaria de te agradecer e de te parabenizar por ter chegado até aqui. Parabéns! Você concluiu a primeira aula e descobriu alguns dos principais segredos dos pães sem glúten. Na segunda aula eu vou falar sobre um assunto que também foi muito pedido, que é sobre a combinação das farinhas sem glúten, e também vou falar sobre a goma xantana nas receitas de pães sem glúten. Ah, e tem uma surpresinha! Você vai poder conferir uma receita inédita e exclusiva de pão de hambúrguer sem glúten e sem lactose, que faz parte do meu novo curso de pães artesanais sem glúten. Então fique ligada e não perca o segundo vídeo. Tchau!